Oi, pessoas! Meu nome é Vitória e você está no canal A Teoria das Laranjas. E hoje eu vim falar bem rapidinho com vocês sobre 3 livros que eu li no ano passado e nesse ano. E essas são indicações para homens e para mulheres sobre livros que falam sobre mulheres, mas mulheres que não são idealizadas. E aqui a gente vai conhecer algumas protagonistas, né, que vão fugir totalmente do padrão e talvez faça a gente refletir um pouquinho sobre o que é ser mulher e qual é o papel da mulher. Então vão ser 3 livros crus, duros, difíceis de digerir, inclusive, mas que na minha opinião vão retratar bem, né, a mulher na sociedade atual. São 3 livros de autoras brasileiras, então olha que coincidência, achei isso massa demais. O primeiro que eu quero falar com vocês é o Eva, da Nara Vidal. Eu não sei se você já ouviu falar, talvez se você seja um desses leitores cultzinhos aí, talvez você já tenha ouvido falar, porque ela andou rodando aí esses bookstagrams, esses booktubers aí, mas é uma autora contemporânea brasileira, tá? Eu não conhecia ela antes e achei massa demais, porque aqui a gente tem algumas simbologias muito interessantes, né? A gente tem uma protagonista que se chama Eva, né? Inclusive, logo no início ela vai falar que a mãe dela, ela tem uma rixa muito grande com a mãe, e ela vai falar que a mãe dela odeia o nome dela, quem deu esse nome foi o pai, porque Eva remete, né, à questão lá de Gênesis, de Adão e Eva, e a Eva que fez o Adão comer a fruta proibida, enfim. Então essa simbologia vai estar presente em todo o livro. A mãe, né, vai falar que a Eva nasceu promíscua, né, nesse sentido, por conta desse nome, né, um nome amaldiçoado aí. E realmente essa simbologia, ela vai ser muito forte na vida da Eva. Na verdade, não dá pra dizer, né, se é essa simbologia que faz, né, o fato da mãe dela acreditar tanto nisso, que faz ela realmente ser uma mulher muito diferente dos padrões, né, ou se é ela mesmo, né, que é uma mulher que é muito diferente, digamos assim. Diferente, será? Será que ela realmente é diferente? Ou será que ela é só uma mulher real, nua e crua, de uma forma que a gente não costuma apresentar? Porque aqui a Eva, né, ela vai ter, como eu disse, essa rixa muito grande com a mãe, então essa relação delas vai ser caótica, ela vai ser uma mulher que não consegue, né, se manter num relacionamento, apesar, né, de ela sentir essa necessidade, essa vontade imensa de estar com homens, né, mas ela não consegue se prender a relacionamentos, inclusive ela vai chegar a se casar e ter um filho, e aí que a gente entra num outro aspecto muito forte desse livro, que é a questão da maternidade, porque ela não consegue se conectar ali com essas questões da maternidade, então são muito fortes as cenas, né, em que ela fala do filho, que no momento, né, em que ela tá narrando a história, ele já tá bem mais velho, apesar de que é bem difícil a gente estabelecer uma linha narrativa desse livro, ele vai e vem, e talvez seja porque essa mulher, né, ela foi traspassada tanto ali por essas questões sociais e rejeitada por tantas pessoas que ela começa a enlouquecer, digamos assim. Então é um livro muito forte para quem tem estômago, porque ela vai fazer algumas menções aqui muito fortes mesmo, sobre o próprio corpo, sobre essas questões da maternidade. Como eu disse, essa questão da maternidade vai ser retratada de uma forma muito não convencional, não vai ser idealizado, tá? De uma forma que inclusive eu nunca tinha visto antes. E as questões familiares, né? Porque a Eva, ela não vai conseguir em nenhum momento se conectar com a mãe. Então, a mãe vai ser uma figura que vai pairar o tempo todo e a vida toda, né, da Eva, digamos assim. Então, recomendo muito, é uma escrita fácil, fluida, tá? É bem curtinho o livro, é só que você tem que ter um pouquinho de estômago para encarar, porque é uma forma de retratar a mulher que a gente não costuma ver por aí, tá? A gente costuma ver textos muito mais idealizados. E aqui a gente tem uma mulher totalmente despida, digamos assim.
Indo nesse mesmo caminho, a gente tem aqui Obscena Senhora D, da Hilda Hilst. Como eu disse, né, uma interpretação que eu fiz desse livro foi muito mais de uma mulher louca, ou uma mulher que está realmente sã, né? No caso, uma sociedade que idealiza essa mulher. A Eva é uma mulher muito sã, digamos assim. Mas ele pode ser interpretado por essas questões que envolvem a loucura. E esse livro, ele é inteiríssimo a respeito disso, né? Porque aqui a gente tem a Obscena Senhora D, que já está ali bem senhorinha, e o que acontece é que a sociedade não aceita ela de maneira alguma, ela sempre foi uma mulher muito diferente, tal qual era a própria Hilda Hilst, né? A Hilda Hilst, ela era uma mulher que incomodava muito a sociedade, e às vezes eu penso que esse texto talvez seja meio autobiográfico. Talvez ela tenha colocado muito dela mesma aqui, porque essa senhora D, ela incomoda os vizinhos dela, porque ela tem manias diferentes, né? O que a gente tem aqui é uma mulher que perdeu seu marido, né? E por conta dessa rejeição da sociedade, ela começa a decair e mostrar, né, uma loucura, a gente pode dizer assim, ou talvez seja novamente uma lucidez muito grande, né? Não dá pra dizer. Mas o que a gente tem aqui é uma mulher que tem certas manias que incomodam muito a sociedade. Por exemplo, ela anda nua pela casa, com as janelas abertas. E as pessoas não gostam muito disso, então eles veem ela de uma forma muito negativa e ela começa a se isolar muito depois da morte desse marido, e talvez seja essa solidão toda que vai acabando, né, com a mente dela. Então é um livro permeado de fluxo de consciência, essa personagem vai adentrando dentro dela mesma o tempo todo, relembrando os momentos com o marido, relembrando a juventude, ao mesmo tempo em que ela vê, né, o que está acontecendo com ela, a que ponto a vida dela chegou. Esse daqui, eu não vou negar para vocês, é um livro bem mais difícil de entender, principalmente por causa desse fluxo de consciência. O que é o fluxo de consciência? São os pensamentos, né, da personagem que se misturam com o narrador. Então você nunca sabe quem é que está narrando, o que é que está acontecendo, isso aqui é a personagem que está falando, ou isso aqui é o narrador que está contando a história para você. Isso vai se misturando de uma forma que torna a leitura bem mais complexa. É um texto mais difícil mesmo, inclusive se você já leu, vem conversar comigo, porque eu mesma ainda acho que eu preciso fazer umas releituras para compreender essa escrita da Hilda Hilst, né? Foi meu primeiro contato com ela, eu quero conhecer muito mais coisas, principalmente a poesia, eu tenho muita curiosidade de conhecer a poesia dela. Ela foi uma mulher muito importante, uma autora muito importante, escreveu sobre assuntos em uma época que só homens ousavam falar isso, e nem homens às vezes. Então a poesia dela, inclusive os textos narrativos, são permeados de erotismo, tem uma série de palavras chulas, palavrões, enfim, é um texto assim muito revolucionário para a época. Essa mulher, ninguém gostava dela na época de vida, e hoje em dia a gente estuda ela graças aos céus, né? Porque ela foi muito importante, principalmente ao retratar, né, a sociedade como ela retratou, e retratou a mulher, né, como ela retratou. Então, tá aí a recomendação. E o terceiro livro que eu quero falar com vocês é o Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bay, a mesma autora de O Peso do Pássaro Morto. Esse eu não li ainda, li apenas o Pequena Coreografia do Adeus. Se vocês quiserem, eu posso vir falar mais a respeito desse livro, porque eu tenho, né, um material montado a respeito, eu adoraria conversar com vocês, mas a respeito disso, a gente tem novamente uma figura feminina como protagonista, que é a Júlia Terra, né, esse é o nome e sobrenome dela, e ela também é marcada, né, por essa questão da mãe, né, ela tem problemas com a mãe,
uma rejeição muito grande. Essa mãe, ela é muito abusiva com ela. Eu não comentei sobre o Eva, né, mas em dado momento, o pai se afasta, né, da Eva também. Ele se separa da mãe da Eva, e aqui em Pequena Coreografia do Adeus isso vai acontecer também, e isso vai refletir muito na vida da Júlia, né, porque ela tinha na figura do pai, né, um grande apoio ali, então isso vai ferir muito ela, vai se sentir mesmo abandonada. Então ela vai lutar ali, né, até a idade adulta dela, que é o momento em que o livro termina, né, para apagar, digamos assim, talvez não apagar, mas superar os traumas que ela viveu dentro de casa, e o quanto que isso foi afetando ela, porque ela não se sente, né, capaz de absolutamente nada. Então, o livro é muito poético. Então se trata de um livro super poético, ele não é escrito de uma forma convencional, ele é meio escrito em poesia, como se fossem versos, mas se trata de uma narrativa. E então fica a dica aí pra vocês. Eu acho que desses três, o Pequena Coreografia do Adeus é o meu preferido, né? Foi o que mais me tocou, assim. Se você tem uma indicação pra me dar de livros, né, que tenham essa temática, que abordem a figura feminina de uma forma menos idealizada, deixa aqui pra gente, tá? Eu vou adorar anotar a indicação de vocês. Uma pausa pra gente mencionar o fato de que a Vitória, toda chapadinha, dopada de remédios, ficou super confusa, né? Após a interrupção do carro do gás aí, nem sei se era do carro do gás mesmo, mas enfim. Vai ficar assim, gente, porque faz 3 semanas aproximadamente, desde que eu gravei esse vídeo, então eu não vou editar ele novamente adicionando um take. É isso, beijos de luz. Um beijo e até mais!